saber que tem HPV é algo assustador? Assista o vídeo que você vai ver que não é bem assim. Eu sou Gilca Paiva, sou ginecologista e junto com Júlia, minha filha, que também é ginecologista, a gente vai fazer uma dobradinha aqui, mostrar para você que isso é mais frequente do que você imagina. Vamos lá, Júlia? Pois é, vamos lá conversar sobre esse HPV, que é o vírus da infecção sexualmente transmissível mais comum que a gente tem. Tem até aquela clássica frase, né, quando a pessoa fala, eu tenho HPV. Você e a torcida do Flamengo toda. E eu uso a torcida do Flamengo porque eu acho que é a maior torcida do país. Mas o que a gente quer dizer é que é muito frequente. E é uma coisa que causa muito trauma, a gente vê no dia a dia no consultório, né, meninas muito impactadas por esse diagnóstico, achando que é o fim do mundo, que não tem o que fazer, que tem uma doença gravíssima, que vai ter câncer. E, na verdade, nossa função nesse vídeo e na nossa consulta é tranquilizar as mulheres que tiveram esse diagnóstico, porque o HPV é um vírus muito comum, muito prevalente na nossa população e que sim, em alguns casos pode virar uma situação grave como o câncer de colo do útero, mas não são todas as mulheres que têm HPV que acabam desenvolvendo essa lesão final do câncer, né? Isso é um processo muito longo e só ter o HPV, o diagnóstico, a gente está na fase inicial dessa informação, né? Em geral, quando você recebe o diagnóstico, até o que a gente usa de exames no nosso país, que é o Papa Nicolau, né? O exame de lâmina citológico preventivo, esse exame é um exame direto. Então, não é tão comum e ele mostra possíveis lesões que o HPV está causando. Então, assim, seu citológico está normal, não quer dizer que você não tenha. E aí a gente sabe sim, se a gente pesquisar o vírus, o DNA do vírus, que é outro teste, que também já tem saído na mídia para ser usado na rotina, né? Esse teste é que diz se você tem ou não HPV. A maioria das pessoas vai dar um teste positivo e vai passar sua vida inteira sem lesão. Na ginecologia, o problema é a lesão. Vou aproveitar, seguir aí do seu caminho, que a gente tem essa diferença, né? Como é que você descobriu que você tem HPV? Foi através de um exame que detectou o vírus, ou seja, DNA HPV ou a captura híbrida. Isso é uma coisa, tá? Foi detectado a infecção pelo vírus. Mas é tão comum isso que até a gente questiona se está recomendado pedir para todo mundo essa pesquisa do HPV. Porque você encontra o vírus, mas a gente não tem tratamento para o vírus. A gente tem tratamento para a lesão do colo do útero. Então, será que vale a pena mesmo rastrear todo mundo, pedir para todo mundo esse teste, sabendo que é tão comum ter o vírus? Eu não vou trazer só um impacto psicológico com esse diagnóstico, né? Esse é um ponto para a gente fazer um novo vídeo sobre isso. O nosso ponto hoje é para explicar a vocês que é muito comum. A maioria das pessoas que iniciaram a vida sexual, elas vão ter o DNA do vírus positivo, né? Então, tem mais chance de você ter um diagnóstico de HPV positivo do que negativo. A estimativa é de 80% a 90% da população. Especialmente em mulheres jovens, né? Porque na fase inicial da vida sexual, quando a mulher ainda não tem imunidade com esse vírus, não teve esse contato, tem uma chance maior dela positivar. E o nosso sistema imunológico é o principal fator de proteção que a gente tem para se curar desse vírus, né? Então, geralmente a mulher tem contato, desenvolve algum tipo de infecção e a nossa imunidade, quando detecta essa infecção, começa a lutar com esse vírus para se livrar dele. Mas isso é um processo que, se eu fizer esse exame logo no começo da vida sexual da mulher, provavelmente a imunidade ainda não deu conta e eu vou achar esse vírus. Se eu esperar um pouco mais para fazer essa investigação, pode ser que eu nem encontre esse vírus mais, porque a nossa imunidade conseguiu se livrar, que é o que acontece na maioria das mulheres, né? Essa infecção, a nossa própria imunidade cura. E falando de imunidade, essa estimativa que eu disse para vocês, de que cada 10 mulheres, 8 a 9 vão ter HPV, não quer dizer que tem lesão, vão ter HPV. Essa estimativa, a expectativa é que ela mude, porque como a nova geração está sendo vacinada, então no futuro vai ser menor, porque elas já vão iniciar a sua vida sexual imunes. Felizmente, homens e mulheres estão sendo vacinados e devem iniciar sua vida sexual com a proteção do HPV. Então, no futuro, a estimativa é menor. Isso é uma questão em relação à vacinação, que vamos deixar para o final do vídeo falar um pouco mais de vacinação, mas um dos motivos da gente vacinar as pessoas para o HPV é para diminuir essa prevalência, essa quantidade de pessoas que têm contato com o vírus, né? Mas, pensando agora em relação ao HPV, eu falei que eu não tenho tratamento para o vírus, mas eu tenho um tratamento para a lesão.
E é por isso que hoje em dia o preconizado no nosso país é que o teste para detectar alterações na mulher é o Papa Nicolau, preventivo ou citológico, que é o exame da lâmina, porque aí eu consigo ver a lesão no colo do útero. Não tem um tratamento para o vírus, mas tem um tratamento para a lesão. E aí temos vários níveis, né, de lesão, alguns que a gente só acompanha, não tem necessidade de nenhum tipo de intervenção, porque provavelmente a própria imunidade da mulher vai dar um jeito nesse vírus. E outros níveis, que aí sim a gente precisa fazer um tratamento, né? É inquestionável, já é uma evidência assim bem consolidada da relação do HPV com câncer de colo de útero. Então, algumas dessas pessoas que têm o HPV, esse HPV ele vai ser mais forte do que sua imunidade, vai entrar na célula e vai alterar o código genético dessa célula e ela vai evoluir para câncer. Só que, antes de evoluir para câncer, isso ao longo de anos, ela vai dando sinais que a gente chama NIC1, NIC2, NIC3 ou alteração de baixo ou de alto grau. Muitas vezes a gente recebe um citológico dizendo isso e quando a gente vai fazer o exame do colo, procurar a lesão, a gente não encontra. Então ainda não tem uma lesão visível a um colposcópio, por exemplo. Então a gente vai acompanhando essa mulher. E às vezes a própria imunidade dela resolve a lesão, então um novo exame não tem. Então é importante só fazer esse segmento. O assustador de ter HPV e que eu vou ter câncer de colo de útero não quer dizer isso. Quer dizer que eu tenho HPV, ele está mais forte do que as minhas células e eu vou ter que cuidar, acompanhar, né? E o ginecologista vai te orientar nesse segmento. Tira o resto do peso. Não adianta a gente sofrer mais do que o problema é. Não vamos fazer o problema maior do que é. E vem um outro peso, Gilda, quando tem esse diagnóstico. É o peso da infecção sexualmente transmissível. Isso afeta a relação do casal, isso afeta a autoestima da mulher. Vamos acabar com isso. Por favor, a partir do momento que vocês assistirem esse vídeo, vocês se libertem dessa história de que infecção sexualmente transmissível é para quem é promíscuo, quem é sujo, quem é descuidado. Não, gente, faz parte do sexo. Então, se só não tem HPV, a chance de ter HPV é quem é virgem, né? Porque o preservativo ele tem uma proteção parcial, então mesmo usando preservativo pode acabar desenvolvendo a infecção do HPV. E além disso também, a gente não tem uma relação cronológica, eu não tenho como dizer, peguei há 15 dias, um mês, não tenho. Você pode ter tido contato há 10 anos e só depois de 10 anos manifestar o vírus, né? Então eu não posso relacionar com que momento eu peguei, se eu tive mais de um parceiro com quem eu peguei. Então isso também precisa ser tirado da cabeça, né? Aqui, ao pé do ouvido de vocês. Não é nenhum atestado de infidelidade. A gente não pode usar isso contra eles, porque a gente não sabe quando foi essa contaminação, tá? Então não mexe com o teu relacionamento. Só diz, vai dar uma olhadinha ver se você também não tá com lesão, porque a gente se trata junto, né? Pois é, e aí você falou uma palavra assim de ouro quando a gente fala para essa pessoa, essa mulher que está nos acompanhando, né, que teve esse diagnóstico de HPV ou de lesão causada por HPV. Acompanhamento. Essa é a palavra de ouro, acompanhamento. Você precisa de um acompanhamento com o seu ginecologista. Às vezes é feito o tratamento, às vezes não. A gente dá uma chance para a sua imunidade se curar. Mas não pode abandonar o ginecologista se você chegou a um diagnóstico de HPV ou de lesão. Precisa desse seguimento para evitar que evolua para uma situação mais grave. Então, recebeu o seu diagnóstico de HPV, foque. Não invente problemas maiores do que eles existem. Foque. É possível que minha imunidade tenha caído e eu preciso cuidar para que não evolua para câncer. Vou fazer o segmento e vou seguir a orientação do ginecologista, que ele vai estar muito bem preparado, porque isso é uma coisa muito frequente da rotina da ginecologia. E ele vai estar preparado para te orientar nesse segmento e acompanhar e evitar que essa lesão, um dia, ela venha a ser câncer. E ponto. Com certeza, não tem sofrimento maior para isso. Vai olhar. Vida que segue, né? Exato. Não vai ficar olhando imagens de Google, porque lá vai estar tudo misturado. E como tem uma relação com imunidade, a evolução digamos assim, mais evidente, não é? Mais robusta, elas são de pessoas imunodeprimidas, né? A gente falou de câncer, mas aí a outra questão são as verrugas genitais, sim, não é? Que é uma outra manifestação, e uma coisa que é importante a gente falar é que existem diversos tipos de HPV. Geralmente o que causa verruga não é o mesmo vírus que causa o câncer de colo do útero, Ao né? mesmo tempo você pode ter os dois. Pode ter os dois, com certeza, né? E aí, vamos aproveitar, né? A pessoa não tem HPV que está assistindo nosso vídeo, ela tá querendo
evitar que isso aconteça com ela, né? O que é que a gente tem hoje de recurso para evitar a infecção do HPV? Então, a primeira questão é a vacina. Mamães, vacinem suas filhas, seus filhos, antes que iniciem vida sexual. Isso não é nenhum estímulo. Você faz outras vacinações, a vacinação do HPV faz parte desse cuidado, né? Então, É gratuita, e é disponível, né? Exatamente, está disponível na saúde pública do Brasil de forma gratuita para meninas de 9 a 14 anos e meninos, essa data ainda está variando, mas atualmente de 11 a 13 anos, tá? E para quem não teve essa oportunidade, já passou da idade, né, lá do Ministério da Saúde, ela também está na rede privada. Sim. E aí sim, tem um custo que é um investimento no seu cuidado. Mas é importante que seja feito. Né? Mas a vacina é um mecanismo que pode mudar essa situação do Brasil atual e dessa prevalência altíssima da doença. Se eu vacino meus filhos e minhas filhas, eu evito que esse vírus se propague na nossa população e, se Deus quiser, no futuro a gente vai conseguir diminuir essa taxa de câncer de colo do útero que ainda é tão alta na nossa população, né? Exatamente. Então, diante dessas informações que nós apresentamos, eu espero realmente que vocês estejam mais aliviadas e, ao mesmo tempo, mais informadas da responsabilidade que todas nós temos que ter conosco, né, com os nossos filhos, né, e com os outros na sua relação sexual. Se você está numa relação sexual e tem verruga, é importante cuidar, porque ali onde tem a verruga existe uma concentração maior, né, uma carga viral maior. Quanto maior a carga viral, quanto menor a imunidade do outro, mais fácil a contaminação. Então é uma coisa que precisa de tratamento. Com certeza. Então, obrigado por acompanhar esse vídeo conosco. Uma informação muito importante, que se você conhece alguém que precisa saber disso, compartilhe esse vídeo. Aproveita também para se inscrever no nosso canal, né? E se você não sabe exatamente quem precisa receber isso, compartilha com todas as mulheres, porque todas nós precisamos dessa informação. Até porque quem tem HPV não fica dizendo ao outro que tem. Pois é. Então não manda só para quem você acha que tem HPV, é para todas. E até o próximo vídeo. Até o próximo.